Este debate orçamental iniciou-se ainda num ciclo político que, entretanto, terminou. Nesse dia 30 de outubro, tão longínquo, já sabíamos o que hoje sabemos. O orçamento surge no quadro de uma crise social que se alastra em Portugal. E a principal razão dessa crise é a má política da maioria absoluta do Partido Socialista. A maioria absoluta são milhares de alunos sem professor na escola, são hospitais em ruptura. A maioria absoluta são negociações a fingir com os trabalhadores do Estado, porque a única estabilidade que interessa ao Governo é a certeza do Ministro das Finanças que o excedente orçamental ficará de novo acima do previsto. A maioria absoluta é trabalhar e não sair da pobreza. São as casas que nenhum salário normal pode pagar. São as vidas apertadas à força das casas sobrelotadas e projetos adiados porque a família não cabe num T0. É a vida adiada de quem tem 30, 40, 50 anos e salta de crise em crise sem nunca ver um futuro com estabilidade. O PS teve todas as condições para governar. Teve a maioria que pediu e entregou de volta ao país uma política arrogante de remendos mal amanhados que deixaram Portugal e a vida do nosso povo presa por arames. Nada disso muda com este orçamento. As negociações com os médicos foram a brincar porque nos números do orçamento não cabem negociações a sério. No orçamento não cabe a reposição do poder de compra perdido pelos trabalhadores do Estado, nem as expectativas de quem espera por uma creche, ou a quem o Primeiro-Ministro garantiu travar o aumento das rendas para depois permitir o maior aumento das rendas em 30 anos. Mas não quero, senhores deputados, ser injusta com o Governo. Nem todas as expectativas foram defraudadas por este Governo. As cadeias de supermercados e as multinacionais da energia, por exemplo, viram confirmado o fim daquele insípido imposto sobre os lucros extraordinários. Os bancos também viram que havia razões para acreditar. Ninguém toca nos 2.000 milhões de lucros que arrancaram do crédito à habitação só nos primeiros 9 meses do ano. Este orçamento conforta quem vive do privilégio. Pode convencer também quem se deixa levar por promessas de estudos e grupos de trabalho, que de certo recomendarão medidas muito necessárias, talvez até as mesmas que o orçamento vai recusar no futuro. Onde o orçamento não passa é no crivo de um povo que não desiste de ter hospitais abertos, escolas com professores, salários dignos e casas que o salário possa pagar. Aliás, uma só proposta do Partido Socialista fala por todo o orçamento. É o ex-libris da maioria absoluta na hora da despedida. A proposta 1802. O país a arder com a crise da habitação e o Partido Socialista entende que a prioridade é correr para proteger os especuladores imobiliários que pretendem manter aberta a torneira fiscal a favor dos estrangeiros endinheirados com um custo anual de 1.400 milhões de euros. Pois esse custo anual acabou de ser prolongado mais um ano. Senhores deputados do Partido Socialista, se o objetivo era calar a direita, missão cumprida. O desnorte do PSD é tal que voltou a tentar que os professores se esqueçam que se juntou ao PS para impedir a recuperação do tempo de serviço há poucos anos. A direita não sabe o que dizer ao país e por isso finge que o problema são os impostos. Senhores deputados, mesmo que um salário de 1.000 euros não pagasse um cêntimo de imposto, continuava a não suportar uma renda de 700 euros. E é por isso que a direita não tem uma resposta para o país. Quando iniciámos o debate orçamental, sabíamos que o íamos fazer no quadro de uma crise social. Hoje, no dia em que encerramos este debate, sabemos que o Governo juntou a essa crise social uma crise política. E sobre ela é preciso dizer o óbvio. A democracia exige que as suspeitas sejam esclarecidas. Mas também é preciso dizer com toda a clareza que essa mesma democracia tem sido empobrecida por um regime económico de promiscuidade, de facilitismo e de privilégio. Quantas vezes ouvimos a mesma história? Os projetos megalómanos sem respeito pelas regras ambientais, de Val do Lobo à Comporta. Os negócios do PS com a Portugal Telecom, que acabou vendida à Altice, e os negócios com a Altice, que acabaram em data centers sem trabalhadores e vendidos ao desbarato a empresas de ex-ministros do PSD e do CDS. As concessões das barragens e os impostos que a EDP nunca pagou.
Os vistos gold para milionários russos, ou seja, de onde forem, virem lavar as suas fortunas a Portugal com a proteção e o convite do governo. Tudo, sempre tudo feito em nome do interesse nacional e da atração de investimentos, para criar cêntricos à volta de um punhado de grupos económicos com recurso aos facilitadores do costume. Sabemos quem são, porque os investigamos, porque os confrontamos em comissões de inquérito, porque usamos sempre toda a nossa força para denunciar essas teias. O país sabe que se este regime de promiscuidade lhes deu privilégio, o Bloco nunca lhes deu descanso. Esta economia de favores e de portas giratórias descredibiliza o Estado, atrasa o país e não é uma política industrial. Portugal não está condenado a vender o seu território, as suas empresas estratégicas, o futuro da sua economia. A esquerda não é isto. A esquerda é o contrário disto. Foi o Bloco que propôs mudar a lei que facilita os grandes projetos do lítio e do hidrogénio impostos às populações. Propusemos eliminar de vez o malfadado regime do SPIN, projetos de interesse nacional que são sempre encontrados nas autópsias que fizemos aos bancos que faliram e que foram resgatados com o dinheiro público. Não deixaremos a EDP em paz até que pague todos os impostos que deve e não desistimos de baixar as rendas e de baixar os juros da habitação. A fraqueza deste orçamento não é ser defendido por um governo missionário. O orçamento já era fraco quando o governo se dizia forte e é fraco porque escolhe remendos quando o país exige soluções. Um por um, os problemas do país foram ignorados pela maioria absoluta. Pelas soluções, agora responderá o povo.